O Senhor opera sem deixar sinal, não deixar sintomas e passando mal. Sem anestesia e o paciente jamais sente dor. Mais perfeito que qualquer cirurgião, em anatomia ele é formado desde a criação. Faz o paralítico saltar de alegria, não precisa fazer fisioterapia. E ao homem cego toca nos seus olhos e faz ver a luz. Ele cura a lepra chamada pecado e alivia o coração angustiado. É maravilhoso o médico dos médicos, o doutor Jesus. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Quando fala surdo, ouve coração parado, volta a bater. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Ossos secos criam carne, ressuscita e anda quando o homem crê. O doutor Jesus curou a Bartimeu quando ele entrava lá em Jericó. E lá em Betânia, no túmulo de Lázaro, o doutor chorou. Quando ele chamou, o morto ouviu, e da sepultura Lázaro saiu. E a multidão que assistia todos se maravilhou. O doutor Jesus transformou água em vinho, multiplicou peixes e também um pão. O doutor Jesus foi morto no madeiro, sem compaixão, mas até a morte ele resistiu. E ao terceiro dia o túmulo se abriu, com poder e glória pra nossa vitória ele ressurgiu. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Mudo fala, surdo ouve, coração parado volta a bater. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Ossos secos criam carne, ressuscita e anda quando o homem crê. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. O fala surdo ouve, coração parado volta a bater. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Ossos secos criam carne, ressuscita e anda quando o homem crê. Ossos secos criam carne, ressuscita e anda quando o homem crê. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste. Oh, quanta dor não padeceste, minha
vieste resgatar e meu amor ganhar. Amor que com amor seguias a mim, que sem amor tu vias. Oh, quanto amor por mim sentias, eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, o réu de quem tu te afeiçoas, vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perdoas, que em tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, Salvador, o meu humilde amor. Oh, não consinta a tristeza em teu coração, nem amargura e nem pranto e nem depressão. Expulsa em nome de Jesus todo mal que te oprime, toda dor que te aflige, te faz sofrer, te faz chorar, te roubando a paz. Oh, não consinta fracasso destruir tua fé. Oh, não consintas cair se estás de pé. Oh, não consintas derrota em tua vida. Seja fiel e viva. Lute para viver e vencer. Não há vitória sem luta, nem campeão sem troféu. Não há esforço sem ganho, é tomada a força o reino do céu. Ao terminares a lida, alcançarás salvação. Serás feliz nesta vida e na outra vida terás galardão. Quando a vista
vários ribeiros de mananciais, ou teu deserto florir em perfeita paz. Todas as lutas e provas são passadas, chega o fim da jornada, irá sorrir, se alegrar, um hino de vitória cantar. Mesmo com a fronte exausta, marcada de luta, não lembrarás mais das dores e dos tristes ais. Verás que valeu a pena findar e guardar a fé, cogueiro fiel, vencedor tem troféu, tem coroa no céu. Não há vitória sem luta, nem campeão sem troféu. Não há esforço sem ganho, é tomada força o reino do céu. Ao terminares a lida, alcançarás salvação. Serás feliz nesta vida e na outra vida terás galardão. Não há vitória sem luta, nem campeão sem troféu. Não há esforço sem ganho, é tomada força o reino do céu. Ao terminares a lida, alcançarás salvação. Serás feliz nesta vida e na outra vida terás galardão. Quando os problemas da vida em laços me envolvem, sinto minha alma sofrer em busca de paz. Quando a angústia da carne com o manto me encobre, então de joelhos eu oro e choro demais. De repente um raio corta o céu, ilumina o meu caminho, e uma doce voz ressoa: você não está sozinho. Lá do abismo onde estive para o céu, um anjo me conduz e minha alma revive, sã e salva com Jesus. Quando meu barco oscila nas ondas da vida e nuvens cinzentas invadem o meu coração, quando a fúria do mal em cruéis investidas tentam tragar minha vida na escuridão, de repente um raio corta o céu, ilumina o meu caminho,
uma doce voz ressoa. Você não está sozinho, lá do abismo onde estive. Para o céu um anjo me conduz, e minha alma revive, sã e salva com Jesus. De repente um raio corta o céu, ilumina o meu caminho, e uma doce voz ressoa. Você não está sozinho, lá do abismo onde estive. Para o céu um anjo me conduz, e minha alma revive, sã e salva com Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ele é a nossa força. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora da prova, é Jesus. Nos momentos de alegrias, nos momentos de prazer, é Jesus. Em tudo nós podemos dizer, é Jesus, é Jesus. Bom dia, meus amados e preciosos irmãos. Que Deus continue vos abençoando, sustentando, fortalecendo a cada um de vocês, pela bondade, misericórdia, pela graça de Deus. Estou aqui mais uma vez para apresentar este programa Momento Devocional. Hoje, dia 25 de julho de 2022. Nós ficamos alguns dias ausentes deste programa ao vivo, por ocasião que estávamos no Recanto, na temporada ali no Araguaia, juntamente com os irmãos ali de Goiânia e do Brasil, né? Havia muitas pessoas na semana que nós estávamos, que foi a segunda semana. Tinha irmãos do Piauí, irmãos do Paraná, irmãos de Goiás, do Tocantins, de vários lugares, né? Até do estrangeiro. Foi uma semana maravilhosa, acredito que muitos acompanharam. Acredito que muitos foram ajudados, que muitos foram energizados com a tônica do Espírito Santo. Então ficamos esta semana fora, mas hoje estamos aqui. Chegamos na sexta-feira, era quase 19 horas, era às 18h50. E estamos hoje aqui para apresentar este programa Momento Devocional, com esta série Deus em Simplicidade. Deus em Simplicidade. Irmãos, eu estava meditando esta semana, observando as coisas, ali na temporada, ali no Recanto, e as coisas acontecem, tudo é programado, é planejado por Deus. Nós devemos atentarmos para isso.
quando Deus me deu esta inspiração de começar o momento devocional, há 2 anos atrás, mais de 2 anos atrás, por um propósito. E as mensagens que nós estamos pregando, que eu estou pregando, as séries que Deus me inspira a pregar, tem muito a ver com o momento. Eu digo para vocês, é uma vacina, é uma prevenção. É Deus já nos alertando antecipadamente. Preste bem atenção. Se nós formos pegar lá atrás as séries que nós tivemos, algumas ficaram marcantes na minha vida. Aquela série Um Guia. Você observa que antes de muitas coisas terem acontecido, aquela série A Estatura de um Varão Perfeito, onde o profeta diz sobre a igreja vai diminuindo, e você observa Deus já nos preparando para determinadas coisas. Esta série Deus em Simplicidade, o momento em que nós estamos vivendo. A coisa está sendo tão simples, de uma maneira tão simples, que está passando por alto de muitos. Muitos estão deixando a mensagem, muitos estão deixando o caminho provido por Deus, e por que não dizer deixando o companheirismo? Porque ficou muito simples. Ficou muito simples. E há aqueles que gostam da coisa mais, um pouco diferente. E nós temos que pedir graça a Deus, misericórdia de Deus, para nós não nos apartarmos da simplicidade. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, ele disse: oxalá me suportasse um pouco na minha loucura, porque estou com zelo de vós, como zelo de Cristo. Porque eu temo que assim como a serpente enganou Eva, seja de alguma maneira corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade. Há quase 2000 anos atrás, o Espírito Santo falou na boca do apóstolo Paulo, que chegaria esta hora, que assim como a serpente corrompeu, assim como a serpente enganou a muitos, desde o princípio enganou Eva, você observa que nos últimos dias a serpente, ela também tentaria, ela está trabalhando, ela está atuando para enganar a muitos, para tirar as pessoas da simplicidade que há em Cristo Jesus. E assim como foi lá, como Deus no princípio, lá atrás, quando Deus se fez carne e habitou no meio daquele povo, quando Jesus nasceu ali, Deus, Emanuel, Deus conosco, nasceu naquela manjedoura. E meus irmãos, era muito simples. Que eu pergunto para vocês, quem, se não fosse pela predestinação, se não fosse pela eleição, quem gostaria, quem aceitaria ouvir a mensagem de João Batista? Um pregador do deserto, um homem que saiu para o deserto aos 9 anos, e ali viveu comendo mel silvestre, comendo gafanhotos,
Ele viveu no deserto. Então isso veio para confundir a mentes dos sábios, dos entendidos, dos intelectuais. A Bíblia chega a dizer, sendo Anás e Caifás o sumo sacerdote do dia, a palavra de Deus veio a João no deserto. Veja como que Deus faz as coisas. Não houve, na era em que nós estamos vivendo, do século 20 para cá, não houve um homem, um mensageiro de Deus, amante da natureza como profeta de Deus. Você observa que é uma das características dos profetas. Elias viveu assim, fora da grande sociedade, dos grandes centros. Era um homem do deserto. João Batista foi um homem do deserto. Você vê que a coisa vem muito simples. E graças a Deus por isso. Porque a Bíblia chega a dizer, nós estamos lendo, São Mateus capítulo 11, versículo 25, está escrito, Jesus dizendo, naquele tempo, respondendo, Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos ou instruídos e revelaste aos pequeninos. Irmãos, as coisas de Deus não são reveladas para todos. É preciso nós termos isto em mente. Escreva isto, as coisas de Deus não são reveladas para todos. Às vezes você quer mostrar a mensagem, e é bom que faça isso. Mas você tem que aceitar um não também, tem que aprender a aceitar um não. Às vezes você batalha, você luta, você geme, você jejuma, você ora, querendo apresentar a mensagem de Deus, apresentar a palavra de Deus para os seus familiares, e eles não querem, eles não aceitam. Ou seja, não foi revelado para eles. Esta simplicidade de Deus, esta tremenda palavra de Deus, está oculta para eles. Então, para que você não entristeçam mais, é melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto e aceitar. Aceitar, Deus passou dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Nós temos que saber disso. Uma coisa que é revelada para todos, nós temos que desconfiar disso. As coisas de Deus é revelada para poucos. As coisas de Deus é revelada para os escolhidos. Deus não veio contando o seu segredo para todos. Os segredos de Deus foi contado para a sua noiva, para a sua igreja eleita. O segredo de Deus foi contado para você, meu irmão. Para você, minha irmã. Você conhece os segredos de Deus. Você crê no que Deus tem dito para você. Agora, os incrédulos não creem. Eles duvidam. Eles blasfemam. Eles criticam, porque eles não creem. E eu digo como o apóstolo Paulo disse, não lance suas pérolas aos porcos. Se eles não querem crer, fazer o quê? Paciência, né? Paciência. Quem sabe, lá na frente, Deus quiser abrir o entendimento deles, é com Deus. Mas não lance suas pérolas aos porcos. Mantenha firme. Mantenha firme. Muitas coisas tendem a acontecer. E Deus vai deixando a coisa ficar muito simples. Simples, simples, simples. Para os escolhidos. Para os escolhidos. E para os intelectuais tropeçarem. Os intelectuais tropeçarem. Como estão tropeçando, né?
como estão tropeçando. Vamos orar nesta hora. Deus recompense a cada um de vocês. Deus ajude. Eu agradeço as vossas orações. Agradeço o carinho de todos. Eu conheci algumas pessoas que sempre estão conectados conosco. Eu conheci uma irmã lá de Ório, estado de São Paulo. Eu esqueci o nome dela. Ela me disse, eu não quero cometer engano aqui, então eu não vou dizer o nome. Tem uma pequena lembrança, mas é uma irmã preciosa. Gostei muito de ter conversado com ela, conheci o seu esposo, e ela sempre está acompanhando. E outras pessoas mais, várias pessoas, carinhosamente, vêm conversar com a gente. Irmão Sebastião Souza, Deus abençoe o senhor. Acredito que ele esteja conectado nesta manhã. Ele não perde uma programação também. E a muitos, Deus os abençoe. Grato pelo carinho, grato pelas vossas orações. Que Deus continue vos abençoando. Faça valer este momento que você está aí diante do seu computador, ou mesmo diante do seu celular, para assistir a esta programação. Faça valer aquilo que você deseja. Deus é poderoso, Deus é capaz para te dar, para te socorrer, para agir em seu favor. Há momentos que parece que ninguém está agindo a seu favor, mas é justamente nesta hora que Deus está agindo. É preciso ter esta revelação. É no momento que os homens te abandonam, é no momento que tudo parece que está indo contra você, é nesse momento que você tem uma intimidade melhor com Deus, é neste momento que você tem uma paz de espírito com Deus. Então Deus te abençoe. O cristão revelado, ele tem segurança na mensagem de Deus, ele tem segurança na palavra de Deus. Nós não precisamos ficar lendo livrinhos de horóscopo, lendo livrinho disso, lendo isso e aquilo outro. Nós não precisamos disso não, irmão. Às vezes tem pessoas que caem nesse deslize, né? Não faça isso não. Nós não precisamos ficar pegando negócio aí. Você não conhece a origem disso? Tem umas frases que eles colocam num tal de TikTok. TikTok, toque-tique, né? E aí você fica colocando isso nos seus status. E isso. Você quer uma palavra motivacional para você? Leia a mensagem. Você quer uma palavra motivacional para você? Leia a Bíblia. A Bíblia. Você conhece o autor da Bíblia? Você conhece o autor da mensagem? Conhece ou não conhece? O autor da mensagem se chama o Espírito Santo. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Então esse você conhece. Agora esses outros atores aí, autor, que coloca essas coisas e gravam, não fica divulgando isso não. No momento de crise, no momento que você se sente sós, aproveite essas horas. Eu preguei uma mensagem aqui, talvez tenha um ano atrás, sobre o fio da vida. Deus lança esse fio da vida para você. Às vezes você se sente no buraco, às vezes você se sente no monte cinza, e você pensa, meu Deus esqueceu de mim? Meus irmãos se esqueceu de mim? Não, meu irmão, há momentos que Deus faz isso. Deus deixa os irmãos, a igreja, o pastor, continuar intercedendo por você de longe, para ele ter uma intimidade, para ele carregar você no colo.
Ele carregar você no colo. Você não está desamparado, não. Não deixe um complexo, não deixe dúvida, não deixe nada invadir a sua mente para você pensar, eu estou desamparado. Você não está e não estará desamparado enquanto você continuar lendo a Bíblia, orando, você estará sempre amparado, assistindo os programas que são mensagem de Deus para nós. Amém? Então Deus abençoe a todos. Vamos orar. Vamos ler a Bíblia agora. Nós vamos primeiro orar, depois ler a Bíblia. Senhor Deus, Pai, Pai eterno. O Senhor é um Pai maravilhoso, que zela dos seus filhos, que cuida dos seus filhos, que cuida de cada um de nós, ó Pai. Peço nesta hora que o Senhor abençoe a minha irmã, Senhor. Abençoe meu irmão, abençoe a cada um, Senhor, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão, Senhor, dirigindo nas estradas, nas ruas, seja onde for, que o Senhor cuida dos teus filhos, cuida de cada um de nós, Senhor. Continue cuidando, Senhor. Abra o entendimento desta irmã, abra o entendimento deste irmão, Senhor, para compreender a simplicidade da palavra de Deus. E aqueles que estão enfermos nesta hora, Senhor, Pai, que o Senhor possa dar-lhe a saúde, que o Senhor possa restabelecer a saúde, ó Pai. Aqueles que estão angustiados, aqueles que estão tristes, que o Senhor possa dar alegria. É a minha oração, meu Pai. No nome do Teu Filho amado, Senhor Deus, é que eu te peço e agradeço. Amém, Senhor, amém. Louvado seja Deus. Vamos ler. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Podemos dizer glória a Deus, que Deus revelou estas coisas para nós. Podemos dizer mais forte, glória a Deus, louvado seja Deus. Eu disse ontem para a igreja, quando você diz graças a Deus, quando você diz graças a Deus, o seu corpo se alegra. Você vai observar que vai sair uma carga sobre você. Então dê um glória a Deus bem forte. Amanhece o dia dizendo glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus porque eu estou de pé. Graças a Deus porque Ele tem revelado a sua palavra para mim. Graças a Deus que as verdades de Deus não têm sido ocultas para mim. Ele tem revelado. Irmão, isso é maravilhoso. O profeta, nós paramos no parágrafo 150 desta mensagem, Deus escondido e revelado em simplicidade. Segura, continue conectado, em espírito também. Continue véu adentro. Não perca sua atenção. Mas veja, nós paramos no 150, eu quero repeti-lo. O profeta diz, as pessoas perderam isso, então exatamente como fazem e o perdem hoje. A razão pela qual eles o perderam, porque eram muito espertos para crer naquilo, vê? Agora a mensagem era tão simples, que os inteligentes eram espertos demais para crer na simplicidade da mensagem. Preste atenção no que eu estou dizendo. Este companheirismo em que nós estamos é simples. Eu disse isso aqui assim que o pastor Jonas Pimentel assumiu ali a igreja de Goiânia. Eu disse isso.
Um homem simples. Um homem que vocês, quem estava ali no recanto, viu, né? Fica no meio do povo, conversa, senta com um, senta com outro, conversa. Um homem simples. Irmão, aquela escolha ali, aquela escolha foi de Deus, irmão. Muito simples. Veja da onde que Deus pegou. Lá de Barra do Garças. Uma igrejinha simples. Talvez não tinha ali, talvez não tenha, né? Talvez não tenha 50 irmãos ali em Barra do Garças. Na cidade ali, talvez não tenha isso. Deus foi lá e pegou aquele homem simples. Se você observar, foi assim que Deus fez com Davi. Nós vamos chegar aqui, a mensagem humilha-te, nós já estudamos. Veja, crer na mensagem nos dias em que nós estamos vivendo, crer no sobrenatural hoje, é só para revelado. Os intelectuais, eles gostam muito de emoções, de emoção, né? Gostam muito de barulhos, gostam muito de quantidade. Isso e aquilo outro. E você vai observando que nós estamos vivendo um momento que a mensagem vai ficando mais, a coisa vai ficando simples. Por quê? Na mensagem humilha-te, e nesta daqui que nós vamos ler agora, daqui a pouquinho, o profeta diz assim, um caminho para cima é para baixo. Mas eu pergunto, quem dos homens querem ir para baixo? Quem dos homens querem se humilhar hoje? Quem dos homens querem se humilhar? Quem dos homens querem ceder o seu direito? Não. Eu tenho que falar. Eu sou PhD dentro da mensagem. Eu sou doutor dentro da mensagem. E Deus vem de uma maneira simples, de uma maneira singela. Vem para confundir a mente mesmo das pessoas, mas não para confundir a sua mente. E é preciso nós estarmos assim, conectados com isso. É preciso nós estarmos véu adentro. É preciso nós termos discernimento para captarmos isso. Veja o que o irmão Brana disse, a mensagem era muito simples para eles. Muito simples. No 151, o irmão Brana diz, os homens hoje, mostrando que não são de Deus, eles são grandes e tentam ficar maiores. Quem não entende isso aqui? É um momento desse, eu acredito que todos que têm a sua mensagem, Deus em simplicidade, creio que muitos já estão lendo ela. E você, se você não se atentou para ler, começa a ler. As coisas de Deus não ficam velhas, elas se renovam todo dia. Veja se não é o quadro dos dias em que nós estamos vivendo, meus irmãos. Os homens hoje mostrando que eles não são de Deus. Eles são grandes e tentam ficar maiores. Você sabia que os homens querem ficar tão grandes que muitos não precisam nem de pastores? Sabia disso? Sabem, né? Cristão revelado sabe. Eles ficam tão grandes que eles são seus próprios guias. Eles não precisam de pastores ou de pastor. Estamos vivendo nesta era que muitos estão assim, estribando no seu próprio entendimento, crendo que está fazendo a coisa correta. Foi lá-se o tempo, não estou dizendo que não há, mas foi o tempo, né? Que quando o pastor dava um conselho para alguém, as pessoas tinham maior temor. Eu estava conversando com alguém, com um pastor lá em Goiânia,
lá no Recanto agora. E eu estava conversando, né? Falando sobre alguns assuntos. E ele entrou nessa questão de conselho e de a gente ter o discernimento. E eu disse para ele uma vez, não, é recente, né? Um dos últimos encontros em Goiânia, como sempre eu fazia, terminava a escola dominical, sempre eu despedia do pastor Joaquim, saudoso, pastor Joaquim Gonçalves, sempre eu fiz isso. E num domingo, depois da escola, eu fui saudar ele e dizer para ele assim: pastor, estou indo embora, continue orando por mim, Deus abençoe o senhor. E ele disse para mim assim: não vai embora agora não, você vai almoçar comigo aí, não vai embora agora não. Irmãos, eu precisava vir aquela hora, porque senão eu chegaria muito tarde aqui. Eu chegaria, porque quando termina a escola dominical, às vezes ele vai atender alguém, e geralmente o almoço é quase 1h30, 2h da tarde, então ia me atrasar muito. Mas segundo aquelas palavras, eu não fui. Não, tudo bem. E não foi porque eu queria almoçar com ele, porque dentro daquela semana eu já tinha almoçado 2 vezes com ele. Eu já tinha almoçado com ele naquela semana 2 vezes. Mas ele disse: não, você vai ficar aí, vai depois do almoço. E aí, esse pastor contando a experiência de um saudoso pastor, eu não conheci pessoalmente, que certa feita o pastor Joaquim disse para ele: olha, vende o teu carro para mim, não vai viajar agora. Certo que ele viajou, se eu me lembro bem é assim, viajou e quase chegando na sua cidade o carro caiu dentro do rio, né? E ali a família toda morreram, ele e a família. Pelo que eu entendi, parece que morreram todos abraçados, afogados ali. É uma triste cena, né? Então nós temos, a coisa fica simples demais, que o pastor às vezes fala: irmão, não faça isso. Irmão, não faça isso. Mas é muito simples, né, pastor? O senhor não está na minha pele. Irmão, há coisas que é só Deus mesmo, é só Deus. Então veja que os homens hoje mostrando que não são de Deus, eles são grandes e tentam ficar maiores e se expressam com grandes títulos. São João capítulo 3 diz assim, não há, como é que está escrito lá? Não é o Senhor maior do que o seu Senhor. Vamos lá? Só essa parte aí. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Às vezes queremos ser maiores do que Deus. Olhando naturalmente, irmão, nós temos que ter experiência de vida. Ué. Tem coisas que, não vou nem ficar malhando nisso, né? Deus te ajude. Mas se o teu pastor dá um conselho para você, às vezes aquilo parece estranho, né? Às vezes parece esquisito. Ou tão simples, né? Então fica com isso e veja, se expressam com grandes títulos, como um grande bispo, doutor Santo Papa. Agora bem entendido, irmão. Eu estou falando, a gente sabe das 3 classes de crente, das 3 classes de pastores. A partir do momento que um indivíduo toma o papel de ser um conselheiro, de aconselhar alguém, é uma responsabilidade muito grande, enorme, porque ele está tomando o papel de Cristo. A Bíblia diz que Jesus foi conselheiro, príncipe da paz. Às vezes acontece de alguém pedir um conselho e de imediato o pastor não tem aquela resposta. Espera um pouco.
Ele vai orar. Ele vai esperar uma confirmação de Deus. Mas vamos continuar no nosso assunto aqui. Grandes títulos, como um grande bispo, doutor santo, tudo mais, tentando fazer a si mesmo algo que na realidade não são. Pergunto, não é os dias em que nós estamos vivendo? Ou será que isso está oculto? As pessoas querendo fazer algo, se projetando, querendo ser aquilo que não são. E o que você vai fazer? Deixa. A gente vai ficando assim mais perto de Deus, porque eu creio assim, que hoje eu estou mais perto de Deus do que eu estava ontem. E amanhã eu estarei mais perto dele do que eu estou hoje. E então é assim a vida cristã. Porque Filipenses 1,6 diz que aquele que em vós começou uma boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Tem coisas que você fazia lá atrás, na época de menino. Mas você vai crescendo, você vai adquirindo conhecimento de Deus, e você vai deixando aquelas coisas, tais como estas. Deixa. Eu vou repetir aqui, ó. Tudo mais, tentando fazer de si mesmo algo que na realidade não são. Não são pastores e querem ser pastores. Não são evangelistas e querem ser evangelistas. Não são nem evangelistas, nem pastores e querem ser profetas. Você compreende isso? Agora a igreja, a noiva, nós temos que entender que a Bíblia diz, e isto é fato, isso é realidade, que nos últimos dias seria um tom parecido, que se possível fosse, enganaria até mesmo os escolhidos. Agora, meu irmão, minha irmã, se uma pessoa tem falta de conhecimento, falta de sabedoria, tem que buscar a Deus. Eu pergunto, quantos estão buscando a sabedoria de Deus? Quantos estão nos seus quartos, orando, ou seja, fazer do teu quarto um cenáculo. Eu vou ficar no meu quarto, orando, jejuando, até que do alto Deus me dê a resposta. Quantos estão fazendo isso? Nós estamos vivendo na era da tecnologia. Agora mesmo no Brasil chegou, em algumas capitais, dentre elas Brasília, chegou a internet 5G. Velocidade enorme, né? Bem superior às nossas hoje. 5G, questão de fração de segundo. E assim está acontecendo no espiritual. Irmão, o natural fala do espiritual. Isso quer dizer, eu orei, quero a resposta em 5G. Eu quero a resposta imediata, Senhor. Eu vou dizer uma coisa. Às vezes você pede para o pastor ir na tua casa orar, ou você pede para o pastor orar por alguém, e às vezes naquele momento o pastor não vai. Será que você tem estrutura para entender isso? Ah, chamei o pastor para orar por mim e ele não veio. Liguei para ele orar por mim e até agora ele não me retornou. Será que você, meu irmão, tem estrutura para entender isso? Porque Marta e Maria mandou chamar Jesus. Jesus não veio não. 4 dias depois. 4 dias depois. Às vezes a pessoa fica, eu estou doente, o pastor não me liga. Estou doente, o pastor nem me dá uma ligadinha. Olha, nós temos que ter uma mente brindada. Nós temos que ter um coração brindado pelo Espírito Santo. Porque é justamente aí que o diabo entra. Para razoar, está vendo? E às vezes chega, né? O pastor te ligou?
Fulano te ligou? Não, não ligou não. Aí sempre aparece aqueles que querem ser e não são, né? Querem ser pastores e não são. Querem ser salvadores da pátria e não são. Tentar solucionar o teu caso. Como aquela história, né? Vai tirar a largata ali do casulo, ou vai tirar o pintinho da casca, vai matar. Mas nós estamos vivendo na era desta era. É Daniel capítulo 12, versículo 4. Nos últimos dias, a ciência se multiplicaria. Nós estamos vivendo nesses dias. E você vai observar que é um paradoxo. A ciência a tecnologia vai cada vez mais sofisticada, as coisas vão ficando mais belas, mais brilhosa, e as coisas de Deus vai ficando simples. Você observa que diante da ciência do homem, aos olhos humanos, a palavra de Deus está bem lá atrás. Ou seja, Deus não se modernizou. E Deus não se moderniza mesmo. As pessoas estão buscando o evangelho moderno. As pessoas estão buscando o evangelho moderno. Igrejas modernas. Enquanto Deus está atuando na simplicidade. Deus está atuando na simplicidade. E é isso que eu quero de Deus. Eu quero que Ele me dê mais graça. Que Ele me ajude a ser mais simples, mais humilde. É isso que eu quero. Para mim estar atrás dEle, eu tenho que ser mais simples do que Ele. Eu tenho que ser bem humilde, meu Deus do céu. Será que eu sou humilde o suficiente? Será que nós somos humildes o suficiente? Será que verdadeiramente somos tão simples? Ou nós estamos apartando a simplicidade? Porque compramos um carro novo? Porque compramos uma casa nova? Porque formamos numa faculdade? Agora eu tenho faculdade, agora eu sou doutor, agora eu sou isso, agora eu tenho adquirido mais conhecimento. Irmãos, irmãs, bem-aventurados são aqueles jovens, bem-aventurados são aqueles que conseguem passar numa faculdade sem cicatriz. A sabedoria humana é loucura para Deus. A sabedoria humana é um trapo de imundície para Deus. Moças, não se envaideça porque você está fazendo faculdade. Rapaz, não se envaideça. Não se aparte da simplicidade. Não deixe de ir aos cultos, tais como os cultos de oração, escola dominical. Eu estou estudando, pastor. Leiam a mensagem, não te estribes no teu próprio entendimento. Teu diploma, ele não te dará o reino dos céus. Veja, te ajudará aqui na terra? Sim. Sim, nada contra isso. Mas não coloque o carro diante dos bois. Lembra-te de onde Deus te tirou. Lembra, Ele cuida de você. A Bíblia diz que Ele cuida dos pardais. Aí que está o perigo. A gente querer acompanhar a moda do mundo, querer acompanhar as coisas. Se eu não acompanhar, eu vou ficar para trás. Um pai, um jovem, uma moça, um rapaz, ele deve ter discernimento de espírito. Tem determinadas roupas,
determinadas vestimentas, determinados calçados, determinadas bolsas, que não é para você usar. Você pode ter até dinheiro para comprar, mas não é necessário. Ah, pastor, se eu não comprar uma bolsa para mim de R$1.000, eu não estou feliz. Se eu não comprar uma bolsa para mim de R$2.000, eu não estou feliz. Se eu não comprar um celular de R$5.000, eu não estou feliz. Olha isso, analisa que tipo de espírito está te governando. Quantas pessoas não têm nenhum celular? Quantas pessoas não têm nenhuma bolsa? Nós temos que pedir graça a Deus. Vamos terminar. Os homens, o profeta diz assim, ó, Deus sendo tão grande, traz a si mesmo a simplicidade. A simplicidade é grandeza. Escreva isso, minha irmã. A simplicidade é grandeza. Ser simples. Isso não está, a simplicidade não está questão simplesmente de roupas, né? Ah, eu tenho que andar com uma roupinha rasgada e uma roupinha assim. Não é isso também, não. Não cai para esse extremo, não. Ser simples de espírito. Ser simples para crer numa mensagem simples. Numa era tão intelectual em que nós estamos vivendo. Esta era é intelectual, meu irmão. Pegue a mensagem, a era de Laodiceia. Leia Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. O que é que está lá no versículo 15 de Apocalipse capítulo 3? O que é que está escrito lá? Apocalipse capítulo 3, versículo 15. O verso 15. Eu sei as tuas obras, nem é frio nem quente. Tomara que fosse que. Nos 17. Como disse, rico sou e estou enriquecido, não tenho falta de nada. A era laodiceiana se apartou da simplicidade. Ela se jactancia, dizendo que é rica. Ah, eu sou rica. Eu não tenho falta de nada. Eu posso ter o meu próprio companheirismo. Eu posso ser pastor de mim mesmo. Eu posso ser conselheiro de mim mesmo. Eu posso isso, eu posso aquilo. Eu digo, eu não posso nada. Jesus diz, o filho não pode fazer nada sem que antes o pai o revele. Isso é ter sabedoria, isso é ter paciência, isso é saber esperar. Não, eu preciso que Deus me revela. O profeta chega a dizer assim, desconfie de um homem que tem resposta para tudo. Quantas vezes temos aprendido, quantas vezes temos ouvido esse conselho do irmão Brana, mas parece que aqui e acolá tem alguém tropeçando nessas coisas. Meu irmão, minha irmã, diga no teu coração, Senhor, diga comigo, Senhor, não me deixe apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Não me deixe, Senhor. Não me deixe. Se amanhã o Senhor me der esta graça de eu ser um doutor, um médico, ser um juiz, ser um homem rico financeiramente, mesmo assim o Senhor não me deixe apartar da simplicidade. Não me deixe apartar dos irmãos simples. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, meu Pai. O profeta disse aqui, ó, Deus sendo tão grande, quem é mais grande que Deus? O profeta diz, traz a si mesmo a simplicidade. Aí o irmão Brana termina no 151, vamos ficar aqui. A simplicidade é grandeza. É isso que eu quero. Peço a Deus que me perdoe por tudo.
e que me ajude a trilhar este caminho da simplicidade, a trilhar este caminho da humildade. Que Deus me ajude, que Deus tenha misericórdia de mim. Deixa quem quiser ser grande, deixa quem quiser ser, seja o que querem, mas deixa eu ficar com esta mensagem simples, deixa eu ficar com o meu Jesus, deixa eu ficar neste caminho tão simples. Vamos orar nesta hora. Senhor Deus, Pai bendito, eu creio, Senhor, se há um fundo clamando, porque há um fundo para responder. Peço a Ti nesta hora perdão das minhas falhas, perdão dos meus erros, perdão das minhas fraquezas, Senhor. E nesta manhã, Senhor, fique registrado nos anais eternos, fique registrado, Senhor, que eu quero a simplicidade de Deus, que eu quero a humildade de Deus, que eu quero a porção dobrada do Teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Deus, continue nos ajudando. Como ouvimos o profeta dizer, a grandeza de Deus está em sua simplicidade. Que assim seja, ó Pai, a nossa grandeza esteja na nossa simplicidade, não esteja nos bens materiais que nós possuímos, mas esteja na nossa simplicidade. Abençoa minha irmã nesta hora, Senhor. Abençoa meu irmão neste momento, Senhor. Abençoe a cada um, Senhor. Afaste de nós todo espírito de arrogância, todo espírito de grandeza, todo espírito de soberba, Senhor. Pai, tenha misericórdia e deixa-nos sermos simples, deixa-nos sermos humildes, ó Pai. Deixa, Senhor, sermos, ó Pai, ovelhas do Senhor, ovelhas do Teu pasto. Deixa nós estarmos atrás da palavra, Senhor. Deixa nós permanecermos dentro desta arca. Meu Deus, tenha misericórdia. Ajuda os fracos, ajuda os oprimidos, ajuda os enfermos nesta hora. Ajuda, Senhor, a cada um dos Teus filhos, meu Pai. Conforta o coração de cada um, consola o coração de cada um. Aqueles que estão pedindo oração nesta hora por enfermos, estão pedindo ou pediram oração por enfermidade, recebam a cura nesta hora, pela simplicidade da palavra que foi ministrada nesta manhã. Aqueles que estão oprimidos, recebam a libertação nesta hora. Aqueles, Senhor, que estão em dúvida, receba a fé nesta hora, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, toda incredulidade saia desta hora. E que minha irmã, meu irmão tenha saúde no corpo, tenha saúde na alma, tenha saúde no espírito, ó Pai. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. É a minha oração, Pai. Que o Senhor abençoe teus filhos nesta hora. É o que eu te peço. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, um abraço, um beijo no coração. Deus vos abençoe. Deus vos ajude. Até amanhã, às 9 horas da manhã. Deus vos abençoe. Nós sabemos quão forte Tu és, e problemas do coração é algo que nossos médicos não podem fazer nada. Mas, Senhor, quem fez o coração foi o Senhor. E agora eu repreendo este poder dos demônios que está segurando este fogo. Deixe-o sair de cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Eu só quero dizer para você, você se sente diferente do que se sentia faz um longo tempo, não é? Agora, para o povo saber, tinha um espírito negro. Você tinha um sofrimento ruim que a prostrava e agora não tem mais. Você está curada, você está boa. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo.
Prometeu voltar em nós outra vez, e o que ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações, e eles terão que crer nisso. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade, e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal! Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele. Todos vocês! Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia! Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Bom dia, amados e preciosos irmãos. O Senhor é a força da nossa vida. É Ele que nos guarda, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos dá força para avançar a cada instante. Deus continue vos ajudando. Estamos aqui novamente para mais momento devocional com Deus que tivemos nesta manhã. E a todos que estão participando, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, pedimos que você possa se inscrever, possa ativar aquele sininho de notificação que irá aparecer logo após você se inscrever. E também deixar o like, deixar aquele gostei, que também é muito importante aqui. E muitos já têm colocado o like, né, já têm deixado, mas outros não deixaram aí aquele like, aquele gostei. Então, que você possa deixar, compartilhar, divulgar. Nós temos as nossas redes sociais para todos que já possuem o Instagram. Se você já tem, se você já faz o uso do Instagram, do Facebook, então você pode estar acessando lá as nossas páginas, né, os nossos perfil no Instagram, que é a Voz do Senhor, e também a nossa página no Facebook, que também é a Voz do Senhor. Então, você acessando essas redes sociais, você vai ter acesso aí às fotos, pão diário, informações importantes aqui, destaques também, reflexões e muitos outros conteúdos, né? Qualquer novidade que temos aqui no ministério, postamos nas nossas redes sociais. E logo mais também estaremos postando as fotos que tivemos na semana, né, na segunda semana no Recanto da Fé. Foi uma caravana daqui, alguns irmãos estiveram presentes e logo mais estaremos postando aí nas nossas redes sociais para todos poderem acompanhar, né, poderem ver, poderem divulgar também, se vocês desejarem. E foi muito bom, graças a Deus. Ontem tivemos alguns testemunhos, né, sobre o recanto. Para os irmãos aí que não assistiram a programação, o culto de ontem à noite, foi uma bênção. Está disponível aí no nosso canal. Você acessando a parte dos vídeos, você vai ter acesso aí a todos. A programação de ontem, a escola dominical que tivemos, foi uma bênção. O companheirismo com a mocidade, que também foi uma companheirismo abençoado. E à noite, então, uma noite maravilhosa que tivemos, vocês poderão estar acompanhando, assistindo aí novamente, né? Quem não assistiu, assista, e quem já assistiu, quiser ver novamente o culto, você poderá estar tendo acesso aí no seu celular e no
no canal no YouTube, né? Aqui temos alguns irmãos que acompanharam a nossa programação nesta manhã. Temos aqui a irmã Maria Pereira, Deus continue abençoando também. A irmã Yolanda Loyola, que também está na conexão nesta manhã. E temos mais alguns irmãos aqui, deixa eu acessar aqui a nossa lista de hoje. Temos aqui a irmã Cleusa, lá de Itabuna, a irmã Marinalva Castro, a irmã Maria José Oliveira, a irmã Abel Basílio, a irmã Terezinha de Oliveira, a irmã Miriam Lídia, irmão Natan e família, a irmã Esther Marques, irmã Débora Freitas, irmã Maria José Sampaio, irmã Eva Fátima, irmã Cleonice Rosa, irmã Marta Damasio, irmão Deolindo Camargo e a irmã Irene, irmã Maria de Lourdes de Moura, irmã Cleonice Ferreira da Cruz, irmã Zene, também de Itabuna, irmã Wilma, também lá de Itabuna, Deus abençoe, um abraço. O pastor Manuel Rocha também, todos os irmãos. Irmã Isabel Marques, irmão João Novaes, irmã Esther Guimarães, irmã Patrícia Oliveira, a irmã Creuza Freitas, também a irmã Cícera Marques, Deus abençoe. Aqui também a irmã Célia Silva Novaes, irmã Aninha Duarte, a irmã Priscila e o irmão Benjamin, a irmã Raquel Lopes também esteve participando, o irmão Paulo Marques, a irmã Leandra Gomes Rosa, a irmã Juliana Plens também esteve na conexão e creio que está ainda na conexão nessa manhã. Deus continue abençoando e outros que talvez não puderam estar, não notificar a audiência, mas acompanharam também outros que estarão vendo essa programação. E também aqui a irmã Railda Beti manda aqui um bom dia também. Deus abençoe a todos os irmãos, a todas as irmãs. E amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui de volta, às 9 horas da manhã. Ainda hoje teremos ao meio-dia as lembranças inesquecíveis, mais uma poderosa mensagem que estaremos ouvindo nesta manhã, né? No meio-dia, né? E à noite, então, o nosso culto de oração, aquele poderoso culto de oração que temos aqui. Todos são convidados. Se você nunca veio aqui no santuário, nunca visitou aqui a igreja, você é o nosso convidado todo especial. Não importa a sua igreja, não importa aonde que você é, né, aonde você está morando, aonde você está congregando, você é bem-vindo aqui na nossa igreja. A partir das 18h30 já estaremos ao vivo também aqui no nosso canal e a porta da igreja estará sendo aberta para todos os irmãos que desejarem estar presente. Marca a presença na presença de Deus. Então, venham todos, participam e não apenas estejam na igreja, né, mas possamos entrarmos no espírito do culto e sermos abençoados. Um culto de oração, um culto de libertação, um culto de ação de graça. Agradecemos a Deus pelo final de semana e pedindo que Ele possa nos ajudar. Então, que Deus abençoe a todos. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, essa fé que vence o mundo, esteja intercedendo em favor do nosso pastor. Ele está intercedendo em favor de cada um de vocês, em favor de todo esse ministério, tá bom? Deus nos abençoe, ficaremos com o nosso fim de saída e continue tendo um dia abençoado. Decreta a sua vitória e Deus é responsável por você e a sua família. Deus os abençoe. Há uma tumba aberta em Jerusalém, a testificar de ressurreição. Se ali existe uma tumba vazia, é sinal que um dia outras se abrirão. Essa tumba aberta em silêncio fala que Jesus se foi e prometeu voltar. Ele agora atua como advogado e como arquiteto um lar foi preparar.
Ele prometeu uma grande verdade, que é a felicidade daquele que crê. Pois quando tudo aqui terminar, ao lado de Cristo ele vai viver. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Há uma tumba aberta em Jerusalém, sinal de vitória e de redenção. É uma prova viva de que Cristo vive e foi para o céu e nos espera então. Isso nos dá força quando vem as lutas, em toda a labuta desta vida aqui. Sentimos gozo e também alegria ao pensar na vida nova do porvir. Quando estivermos ao redor da mesa, contemplando a face pura do Senhor, esquecendo tudo que já foi passado, desde um simples planto a mais profunda dor. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Essa tumba aberta em Jerusalém é a razão de minha fé, pois criei. Se aquela tumba ali está vazia, é sinal que um dia outras vão se abrir. E todos os santos que adormeceram ao som da trombeta hão de despertar. E todos os eleitos que estiverem vivos, num piscar de olhos vão se transformar. E depois disso nos reuniremos e subiremos ao lar de amor. Que grande gozo ao contemplar nas nuvens a figura amada do nosso Senhor. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive.